Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Agora uma aula de matéria nova, novos ares. Estamos falando sobre cinemática ainda, né? Desde o início do ano a gente praticamente só falou de cinemática, mas agora a gente está num novo mundo. A gente está num mundo que é o mundo angular. O mundo angular, galera, é quando a gente para de olhar para as grandezas da cinemática, como por exemplo, posição. A gente sempre viu posição em metros. A partir de agora a gente vai ver a posição medida em ângulo, medida em graus, medida em radianos. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui pra gente começar a entender, eu coloquei aqui uma pista circular que pode ser, por exemplo, uma praça. E aí você começa aqui na posição 0 e anda daqui até aqui. 1/4 de volta. É claro que daqui até aqui, isso vai representar para você uma quantidade de metros que você percorreu, é claro. Pois é. Só que isso também vai representar para você uma quantidade de graus que você percorreu. Então aqui, galera, quando a gente coloca a interpretação sob a ótica angular, a gente tem aqui um ângulo que, é claro, né, nesse exemplo aproximado, parece muito um ângulo de 90 graus. Mas eu vou representar esse ângulo como sendo θ. O ângulo θ, ele é o ângulo que vai representar o meu deslocamento. É claro que esse ângulo θ tem uma correspondência aqui em metros, que é a minha posição, o meu espaço percorrido. Mas eu posso, além de ver que eu andei, por exemplo, 300 metros, eu posso ver também que nessa trajetória circular eu varri um ângulo de 90 graus. Eu varri um ângulo de π/2 radianos. E é bom a gente começar a trabalhar ainda mais e falar ainda mais sobre radianos, porque é muito comum a gente trabalhar com radianos, porque radiano é a unidade de medida de ângulo no sistema internacional. Então a gente vai usar radianos pra caramba. Uma volta completa, que são 360 graus, são 2π radianos. Meia volta é π radianos. 1/4 de volta é π/2 radianos. E nesse caso aqui seria algo aproximadamente π/2 radianos de deslocamento que eu tive. Isso tem uma correspondência com um certo número de metros. É claro, galera, que se eu tiver um raio grande, eu vou ter esse arco de circunferência sendo mais comprido, um arco de circunferência com um número maior de metros. Se eu tenho um raio pequenininho, esses 90 graus que eu varri vão representar um comprimento menor do que aquele que de fato eu tive com esse raio maior. Então é claro que existe aqui uma correlação entre os dois e a gente vai aprender a calcular isso agora, igual que vocês já aprenderam em matemática também, na verdade. Mas para quem não lembra, é só fazer uma regrinha de 3. Porque olha só, uma volta completa que varre um ângulo de 2π radianos, uma volta completa que representa 2π radianos, se equivale a uma volta completa que são 2πr de comprimento. Porque aqui, se vocês repararem, a gente tem um comprimento de circunferência que é 2πr. Só lembrando que r, é claro, é o raio da circunferência. Então, 2π radianos de ângulo representa um comprimento de circunferência que é 2πr. Mas não foi o meu caso aqui de ter andado uma volta completa, eu andei apenas θ radianos. Então, uma volta completa, 2π radianos, está para 2πr, que é o comprimento, assim como θ está para a minha posição S percorrida. Multiplicando em cruz aqui, S multiplicado por 2π é igual a 2πr multiplicado por θ. Pega o 2π com 2π, que é comum dos dois lados, e corta. A gente vai ter então que a minha posição vai ser o ângulo multiplicado pelo raio que a gente tem. Uma relação lá igual da matemática para a gente determinar a relação entre o comprimento do arco e o ângulo varrido por aquele arco. É a mesma relação. Aqui eu quero estender o pensamento com você e pensar
não só numa posição final, não só num ângulo final, mas sim num deslocamento. Se eu fizer S menos S0, eu vou ter θ menos θ0 multiplicado pelo raio. Ou seja, ΔS é igual a Δθ vezes o raio. É uma outra relaçãozinha que a gente tem entre uma grandeza linear e uma grandeza angular. Show de bola? Então existe aqui uma comparação entre os dois. Agora, se eu tenho aqui uma bolinha que saiu de um lugar e foi para outro lugar, para isso, se isso representa um movimento, eu tenho aqui então uma certa velocidade. É claro que essa bolinha vai percorrer um certo número de metros num certo tempo. Ela vai ter uma velocidade medida em metros por segundo, mas ela também vai ter, ao mesmo tempo, uma velocidade olhando para a sua posição angular e não para a sua posição linear. Ela vai ter, além da sua posição linear pelo tempo sendo a sua velocidade linear, ela também vai ter a sua posição angular pelo tempo sendo a sua velocidade angular. Melhor dizendo, a gente tem o deslocamento angular pelo tempo, representando a nossa velocidade angular. O ômega é a velocidade angular. Velocidade angular, representada pela letra grega ômega, que é o ômega minúsculo, ok? Não é um W, é um ômega minúsculo. Ele nada mais vai ser do que o meu deslocamento pelo tempo. Então aqui, velocidade é ΔS sobre ΔT. O ômega vai ser Δθ sobre ΔT. E aí, galera, algo que tem que ser bastante martelado com vocês para que vocês não se esqueçam, tá? Porque pode ser cobrado conceitualmente. Isso daqui é especificamente para ômega constante. Especificamente para ômega constante, a gente vai ter essa relação aí. Se o ômega não for constante, o que vai ser isso daqui então, gente? Se o ômega não for constante, se for, por exemplo, um movimento circular uniformemente variado, onde o ômega muda, a gente vai ter apenas a noção de que o ômega médio é Δθ sobre ΔT. Igualzinho a velocidade média. V só é ΔS sobre ΔT no mu. No MUV não é assim que funciona, ok? O ômega só é Δθ sobre ΔT para ômega constante. Isso nos faz pensar o que seria esse caso de um ômega constante. O ômega constante, gente, é o caso que a gente chama de movimento circular uniforme, chamado de MCU. Movimento circular uniforme é o chamado MCU. E aí, gente, é o caso específico onde o ômega é igual ao seu próprio ômega médio, que no caso é equivalente a uma constante. Ou seja, o cara não vai mudar o valor da sua velocidade angular média. Ele vai o tempo inteiro ficar percorrendo sempre o mesmo ângulo no mesmo tempo. Por exemplo, vou ilustrar aqui uma possível situação. Imagina um ventilador ligando. O ventilador, enquanto está ligando, ele estava com as hélices paradas e quando você liga ele de início tem que ganhar velocidade. Então ele varre ângulos pequenos no início, depois começa a varrer ângulos maiores no mesmo intervalo de tempo, e maiores, até que ele começa a dar várias voltas por segundo e fica nesse tipo de movimento aí, que começa a ser um movimento circular uniforme. Então, quando está ligando, não é um movimento circular uniforme, ok? É um movimento loucamente variado, um movimento circular loucamente variado. Agora,
Quando ele já está ligado, quando ele já está na sua velocidade comum, ele vai manter essa taxa de variação do ângulo pelo tempo sendo constante. E aqui a gente pode começar a ter algumas abordagens com correlações, porque, por exemplo, a gente viu que S é igual a S0 mais VT. Agora, galera, eu posso fazer a correspondência disso daqui. Θ, que é o ângulo onde eu estou no final, é igual a θ0 mais ômega vezes t. Ou seja, o ângulo onde eu estou no final é igual ao ângulo onde eu comecei, mais a velocidade angular que eu mantive durante um certo tempo. Então, é a mesma abordagem, é praticamente a mesma fórmula. Tudo bem? Não é tão comum isso daqui, ó, ser cobrado. Não é tão cobrado porque, na verdade, o que mais aparece pra gente não são casos aleatórios e quaisquer de movimento circular uniforme. Pode aparecer? Pode, com certeza pode, mas não é o mais comum. O mais comum, gente, é quando a gente tem para uma volta. E aí, gente, para uma volta é o caso específico onde o corpo vai, em uma única volta, percorrer um comprimento específico. Agora, a gente precisa fazer um parênteses. A gente precisa fazer um parênteses porque existem dois conceitos muito importantes para a gente analisar quando é o caso específico de uma única volta. Olha só. Existe o conceito de período. O período, ele é representado pela letra T maiúsculo. O período, gente, é o tempo para uma volta completa. Errei aqui, é completa, tá? Saiu essa perninha aí. É o tempo para uma volta completa. Por exemplo, em época aí sem futebol e só BBB, a gente assiste BBB, não é verdade? A gente usa de entretenimento que a gente tem. E galera, o evento eliminação no BBB é um evento chamado de periódico, porque evento periódico é todo aquele que se repete periodicamente. Então toda terça-feira tem eliminação. É um evento que acontece com certa frequência, um fenômeno que tem uma periodicidade. Então o tempo para que haja uma repetição, uma volta completa no programa, são 7 dias. De terça em terça alguém é eliminado. Então se eu viajei e fiquei fora 14 dias, quando eu volto, eu consigo facilmente descobrir quantas eliminações eu perdi. Porque de 7 em 7 dias eu tenho eliminação, eu viajei 14 dias, 14 por 7, eu perdi 2 eventos repetidos. O programa deu 2 voltas enquanto eu estava fora, enquanto eu estava viajando e não assisti o BBB. Então, o período é o tempo para uma volta completa. No caso, período vai ser o tempo que eu fiquei sem assistir BBB, dividido pelo número de vezes que aconteceu aí a repetição. Então, no meu caso, 7 dias é igual a 14 dias que eu fiquei fora, que é o meu ΔT. Isso aqui eu vou descobrir o número de vezes que o evento se repetiu. Então, período, 7 dias, é igual a 14 dividido por 2. Então, eu descubro assim que foram 2 eventos perdidos por mim nessa viagem. Tudo bem? Agora, esse fenômeno se relaciona bastante com um outro fenômeno. Vocês aí já devem saber, mas em época de coronavírus, a gente pode até trazer um novo exemplo. O quanto você está lavando a sua mão?